Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. Na última quinzena, o Noticiário Ambiental do Brasil enfocou a agenda legislativa, com a bancada ruralista atuando para facilitar desmatamento e obras hídricas em APPs, ao passo que partidos de esquerda e organizações de trabalhadores acionaram o STF para tentar reverter o pacote do veneno. No mundo, já é possível avaliar o sucesso ou fracasso da sustentabilidade propagandeada pelos Jogos de Paris. E também merece destaque o pitoresco debate entre Elon Musk e Donald Trump, abre aspas, a conversa climática mais burra de todos os tempos, fecha aspas. Eu sou a Marina Godward, pesquisadora de uma vida mais natural e mestranda em ciência da sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento, e Veridiana Dalla Vecchia, jornalista, professora de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e doutora em relações internacionais com pesquisa em mudanças climáticas e meio ambiente. Então, bora começar? Como sempre, primeiro vamos falar de Brasil. E o nosso giro brasileiro começa falando sobre os efeitos da seca. Ainda sentindo um forte efeito do último El Niño, mesmo já num ano que é de transição para o fenômeno Laninha, o Amazonas enfrenta uma seca severa. O Rio Negro, que banha Manaus, baixou 2,5 metros só em agosto e está em um nível crítico de vazante na altura da capital amazonense. O governo estadual prevê uma seca tão grave ou até pior que a do ano passado, quando o Rio Negro, por exemplo, atingiu o nível mais baixo dos últimos 120 anos e levou a prefeitura de Manaus a decretar estado de emergência. Os extremos climáticos já não são esporádicos, mas rotineiros. E não é só no norte do país que o calor e a seca afetam a população. Sem os rios voadores carregados de umidade da Amazônia, no sudeste, Minas Gerais tem 135 municípios com estado de emergência em vigor em função da seca. Tuiri Kayapó Mebengocré, liderança indígena e ícone da luta contra a construção da usina de Belo Monte, morreu no último dia 10 de agosto em Redenção, no Pará, vítima de um câncer no útero. A líder e ativista indígena notabilizou-se no ano de 1989, quando brandiu seu facão e tocou com a lâmina do instrumento o rosto do então presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, durante o primeiro encontro das nações indígenas do Xingu, em Altamira, no Pará. A cena foi fotografada, a fotografia foi amplamente reproduzida e a repercussão desse embate contribuiu para a interrupção do projeto de construção da usina naquela ocasião. Infelizmente, como se sabe, nos anos 2010 o projeto foi retomado e a usina foi finalmente construída. E, para quem ainda tinha dúvidas sobre as principais causas do desmatamento na Amazônia, um estudo publicado na revista Nature Sustainability demonstrou que 83,17% do desmatamento da Amazônia foi provocado por demandas de consumo de fora da região, sendo 59,68% do restante do Brasil e 23,49% do exterior. Em grande medida, os itens em questão comercializados são produtos agropecuários, seguindo a pior lógica para a conservação de qualquer ecossistema: desmatar a mata nativa para produzir em moldes convencionais, ignorando o bioma da região, as espécies da região, os produtos da região. Mais de 90% do ouro brasileiro importado pela Europa tem origem em áreas de risco de ilegalidade. O Instituto Escolhas publicou um estudo que aponta que mais de 90% do ouro brasileiro importado por países europeus no ano passado teve origem em áreas com alto risco de ilegalidade. O relatório foi feito com base em dados oficiais do governo brasileiro e divulgado no último dia 13. Esse estudo revela que 94% do minério brasileiro comprado pela União Europeia teve como origem os estados do Pará e do Amazonas, localidades onde predomina a produção de ouro a partir de lavras garimpeiras, e São Paulo, estado não produtor de ouro, mas que escoa o metal retirado das áreas de garimpo ilegal. Nos últimos anos, investigações e fiscalizações de órgãos estatais apontam a lavra garimpeira como a principal forma de extração e comercialização ilegal do minério do Brasil. Nessas localidades, conforme mostraram as investigações feitas pelo estudo, é recorrente haver esse tipo de exploração sem autorização legal ou em área superior à permitida, assim como extração
de áreas de conservação e de terras indígenas. Da aproximadamente 1,7 tonelada de ouro importada do Brasil pela União Europeia no ano passado, 1,5 toneladas saiu de áreas de alto risco de ilegalidade. Em valores, segundo o estudo, 93 milhões de dólares dos 99 milhões de dólares negociados com países europeus saiu dessas áreas de risco. Os dados apontam que em 2023, todo o ouro brasileiro importado pela Alemanha, o equivalente a 1,2 tonelada, avaliados em 78 milhões de dólares, teve como origem áreas de risco de ilegalidade do Amazonas. A Itália, por sua vez, importou 71% de ouro brasileiro de áreas de risco, o que dá 254 quilos de ouro do Pará e de São Paulo, um equivalente a 15 milhões de dólares. O bloco econômico tem uma rigorosa legislação para minerais de áreas de conflito, que em tese prevê uma série de restrições para a comercialização de minérios de origem duvidosa ou ilícita, mas 94% do ouro que ela compra do Brasil, repetindo, provém de áreas frágeis na origem e de vendedores intermediários. Segundo o Instituto Escolhas, existem muitos pontos cegos na política de compra europeia. E lembrando, o Brasil é o 14º maior produtor mundial do minério. No ano passado, o país exportou para o mundo inteiro 68 toneladas de ouro, avaliados em 3,5 bilhões de dólares. O Canadá, com 30,7 toneladas, a Suíça, com 14,1 toneladas e o Reino Unido, com 7,2 toneladas, são os principais destinatários do ouro brasileiro. A diretora do Instituto Escolhas, Larissa Rodrigues, chamou atenção para a situação específica da Suíça. O país é o segundo mercado importador do ouro brasileiro, responsável por 70% do abastecimento do minério em toda a Europa. Só que o país nem sempre verifica a origem de suas aquisições do Brasil. Então, isso cria uma triangulação. O país compra o ouro de áreas, às vezes, não fiscalizadas, enfim, um ouro de áreas duvidosas, áreas de risco, e depois vende para outros países que normalmente têm uma legislação mais dura em relação a isso. Mas como esses países compram da Suíça e não do Brasil, é como se esse ouro tivesse bem verificado, digamos assim. A Suíça cumprindo seu papel histórico também no ouro. Lavagem de ouro. Em 2021, o Brasil registrou 52,8 toneladas de ouro com graves indícios de ilegalidade, o que equivale a 54% da produção nacional, segundo um estudo anterior do Instituto. A diretora da entidade reconhece que houve avanços no ano passado no combate ao minério ilegal com a adoção da nota fiscal eletrônica e com o fim da presunção de boa-fé na comercialização do ouro por decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal. A gente falou sobre isso aqui em episódios anteriores. E, segundo ela, houve um choque no comércio de ouro, com queda de 30% nas exportações, depois dessa legislação, né? Ainda não é possível verificar, porém, se a produção realmente caiu ou se o minério estaria sendo estocado para futura venda. Ainda sobre o garimpo, já que estamos falando no assunto, o jornal Folha de Boa Vista publicou que o governo federal trabalha com a meta de acabar definitivamente com a extração ilegal de ouro e outros minérios na terra indígena Yanomami até o fim de setembro. Segundo o diretor da Casa de Governo em Boa Vista, o Newton Tubino, a intenção é fechar definitivamente o cerco aos garimpeiros que ainda atuam no território Yanomami para avançar na implementação de novas políticas para a proteção das comunidades indígenas. Esperamos que funcione. Estão atrasados. Bastante. Eu fiquei chocada com os números porque eu não imaginava que a gente ainda tivesse tanto ouro no mundo sendo extraído e vendido, assim, ouro novo, né? Eu realmente, assim, tô impressionada. Invistam em ouro. Pois é, eu não sei exatamente a que se destina esse ouro, né? Enfim, a que se destina esse ouro? Ele é usado para quê? Para fabricar joias? Acho que não é tanto para fabricar joias. Desculpa a nossa ignorância, amigo ouvinte. Cara, eu acho que é... Não, eu acho que é muitas coisas. Eu acho que uma parte não desprezível deve ser destinada para a produção de joias, sim. Eu acho que sim. Porque é muita joia no mundo. Mas eu acho que o ouro compõe também coisas de microeletrônica.
Tipo assim, é pouco proporcionalmente, mas eu sei que existe ouro em componentes tipo computador e pá. Sim, sim. E se tu for pensar a quantidade de computador e né, aparelhos eletrônicos do tipo que se produz, mesmo que seja muito pouco em cada dispositivo, deve precisar de uma massa de ouro não irrelevante. E também, assim, a gente pensa joia, né? Mas, assim, quantidade de semi-joia folhada ouro é infinita, né? E vai ouro, vai menos, mas vai. Tem muita gente que gosta de joias desse tipo, vide nosso ex-presidente. A Advocacia Geral da União quer derrubar decisão que impede reconstrução e asfaltamento de trecho da BR-319. Bom, gente, um pouco de paciência para essa notícia, porque ela tem um juridiquês aqui. Bom, mas vocês lembram que no último episódio a gente falou sobre uma ação civil pública ajuizada pelo Observatório do Clima, que conseguiu suspender a licença prévia que havia sido emitida pelo IBAMA em 2002, que permitia a reconstrução e o asfaltamento do trecho da BR-319 que vai de Manaus a Porto Velho? Pois então, agora, a Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria-Geral da Primeira Região, apresentou um recurso contra a decisão judicial que suspendeu a licença prévia e pedindo multa de R$500 mil por descumprimento das condições estabelecidas. Nesse recurso, então, a AGU argumenta que a decisão da 7ª Vara, que suspendeu a licença, viola a ordem pública e a separação dos poderes, além de interferir indevidamente na formulação das políticas públicas. A União alega que a manutenção da suspensão compromete o planejamento administrativo e orçamentário, causando grave lesão à economia, à saúde e seguranças públicas. Quem defende o asfaltamento argumenta que o prosseguimento dos trabalhos de reconstrução vai retirar o Amazonas do isolamento que enfrenta em razão de sua posição geográfica, inclusive porque os canais de acesso pelos rios têm sido adversos nos últimos anos devido aos períodos de estiagem. A gente também falou, existe aquela argumentação sobre levar desenvolvimento para a região, as pessoas precisam ter onde escoar sua produção, precisam ter facilidade de mobilidade, enfim. Quem pede a paralisação do processo de reconstrução, principalmente naquela ação do Observatório do Clima, argumenta que é necessária a construção de uma política de governança ambiental e controle do desmatamento antes da recuperação da rodovia, sob pena de não se evitar o dano ambiental nas áreas do entorno. Como a gente falou também no episódio passado, as áreas no entorno das rodovias são mais propensas a desmatamento, a invasão de terra, a grilagem, justamente pelo caminho facilitado, né? Então, a juíza Maria Elisa Andrade, que foi quem acatou a ação civil movida pelo Observatório do Clima, destacou no despacho que se a destruição da floresta amazônica não pode ser evitada, que ao menos sejam estabelecidas e efetivadas políticas públicas de controle, fiscalização, prevenção e repressão às infrações e crimes ambientais associados ao desmatamento e grilagem de terras públicas. Bom, agora o recurso movido pela Advocacia Geral da União vai ser examinado pelo presidente do Tribunal Federal da Primeira Região e a gente continua acompanhando para ver o que vai acontecer. Projeto que facilita desmatamento e libera obras hídricas em APPs é aprovado em comissão na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou no dia 14, por 37 votos contra 13, um projeto de lei que visa alterar o Código Florestal, passando a considerar de utilidade pública obras de infraestrutura de irrigação e dessedentação animal em áreas de preservação permanente, incluindo barramentos ou represamentos de cursos d'água. De autoria do deputado ruralista José Mário Schreiner, do MDB de Goiás, o PL 2168 de 2021 enfraquece as restrições à destruição da vegetação nativa previstas no Código Florestal, ao considerar como de interesse público, vejam bem, barragens e outras obras destinadas à irrigação e ao abastecimento de água para o gado, em áreas de preservação permanente. A aprovação do projeto ocorre meses depois do desastre que devastou o Rio Grande do Sul e enquanto suas consequências ainda são sentidas pelos gaúchos.
Cientistas e ambientalistas apontam que a reforma, para vocês terem uma ideia, né, do quanto esse projeto pode ser danoso, e tomando como exemplo o Rio Grande do Sul, cientistas e ambientalistas apontam que a reforma da legislação ambiental promovida pelo governo de Eduardo Leite, do PSDB, no Rio Grande do Sul, incluindo a redução da proteção das áreas de preservação permanente, pode ter ampliado a intensidade da catástrofe. Não, a gente não está dizendo que o fato de ter reduzido a proteção foi a responsável por toda a catástrofe, mas pode ter agravado. Não, eu acho importante a gente lembrar que justamente esse argumento, né, de construção de barragens, de outras obras destinadas à irrigação e ao abastecimento de água para o gado em áreas de preservação permanente é uma das mudanças que foi feita pelo governo do estado, né, do Eduardo Leite, na legislação ambiental aqui do estado. E foi justamente uma das coisas que ele argumentou, que foi uma das mudanças positivas e tal, só que, na verdade, a gente sabe que isso deixou várias áreas do estado mais vulneráveis depois à catástrofe, né, aos efeitos das chuvas intensas. E, bom, além da chuva no Rio Grande do Sul, né, a gente tem nos últimos anos várias regiões do país que têm enfrentado as consequências da irregularidade ou da falta de chuvas. Pesquisadores registraram a redução generalizada das superfícies de água. No primeiro semestre deste ano, quase 70% dos municípios da Amazônia Legal foram afetados pela seca. Na última década, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, por exemplo, enfrentaram crises hídricas que custaram bilhões de reais e afetaram milhões de pessoas. As APPs, nesse sentido, as áreas de preservação permanente, são fundamentais para a manutenção das nascentes de água, do controle da erosão, das enchentes e dos impactos das enchentes. Quanto mais essas áreas forem protegidas, maior a capacidade do ecossistema reagir positivamente a eventos extremos. Isso porque as matas da beira de rio fazem uma moderação do fluxo de água gerado pela chuva, impedindo ou reduzindo o deslocamento de terra para dentro dos corpos d'água, e assim o assoreamento desses locais. Quanto mais assoreados, mais suscetíveis a provocar enxurradas e inundações. Além disso, alguns parlamentares e ambientalistas dizem que o projeto vai causar mais desmatamento, que ele esvazia o Código Florestal, privatiza o acesso à água, contraria a ciência e a Constituição, a qual garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A proposta agora segue para o Senado e a gente vai seguir acompanhando. E nós vamos deixar na descrição do episódio a relação dos deputados que votaram contra o link, né? A relação dos deputados que votaram contra ou a favor do projeto, porque, repetindo aqui o que a gente vem dizendo ao longo de vários episódios, em várias oportunidades, é muito importante a gente acompanhar o que acontece no legislativo e não só no executivo. E saber quem é quem lá dentro. É interessante, acho, explicitar o fato de que todas essas medidas são aprovadas quando são, mas enfim, a defesa de medidas como essa sempre é feita em nome do interesse público, né? É sempre o interesse público que é mobilizado, porque é muito canalha ou é muito covarde tentar aprovar medidas desse tipo em nome de interesses privados, né? Os parlamentares não têm nem cara de pau e nem não são burros para fazer isso, porque isso enfraqueceria, né, a argumentação em defesa de qualquer medida. Então tudo se faz em nome do interesse público. Na prática, é claro que isso é uma análise e, portanto, é parcial, mas na prática o interesse público nesse caso é o interesse, aspas, público, fecha aspas, talvez de grandes proprietários de terra que têm grandes rebanhos bovinos e que, enfim, num contexto de seca, num contexto todo que é difícil, de crise climática, que porra, a gente conhece bem, enfim, tem dificuldade de manter esse rebanho saudável, portanto produtivo, portanto rentável, lucrativo, né? Se isso atende o interesse público, e pode ser que atenda, tá? Mas se isso atende, é indiretamente, depois da produção se consolidar, depois da venda se realizar, depois, né, do ingresso de dólares, talvez através da venda dessa commodity, é só depois de tudo isso, que é de interesse privado, que isso pode, enfim, movimentar aí uma cadeia econômica aqui dentro do Brasil e, portanto, pode ser de interesse público dentro do Brasil. Se
for o caso, depois de toda essa camada ou essas camadas de interesse privado muito evidentes que existem, né, e que provavelmente são os interesses que movem essas medidas, enfim, até serem aprovadas. E isso se esses grandes empresários não pegarem todo esse dinheiro e desviarem para fora do país em paraísos fiscais. Por isso que é muito importante a taxação que o próprio governo brasileiro está propondo. Mas enfim, misturei já bilionários, a maioria deles nem são bilionários, mas enfim. Outra coisa que eu acho meio frustrante, assim, quando a gente pensa sobre isso, é que, na verdade, mesmo pensando no interesse privado, não faz sentido no médio e longo prazo, né? Porque a gente sabe que são obras de altíssimo custo e que vão trazer benefícios que são possivelmente de curto prazo. E daí depois a gente só vai ter um dano pior e vai custar mais caro e a gente entra nesse, enfim, ciclo vicioso, né? Então, o que mais me frustra é isso, porque não é nem uma boa estratégia financeira, não é nem uma boa estratégia privada, né? Faria muito mais sentido pensar em investir na preservação para que no longo prazo todo o negócio brasileiro, mesmo que seja esse negócio que a gente não concorda, né, numa produção pecuária, enfim, em formato que a gente não concorda, mas assim, não é nem economicamente lógico o que eles estão propondo, então isso é muito frustrante para mim. Mas, enfim, sobre essa parte da economia, o Keynes já falou que no longo prazo todos estaremos mortos. Então não importa. No capitalismo tem pouco tempo para pensar no longo prazo, né? São poucos os contextos em que os empresários podem ou se deixam ou, enfim, efetivamente tomam medidas considerando o longo prazo. Muitas vezes o curto prazo se impõe e, enfim, isso acontece. Pô, mas é que em termos ambientais atualmente eu falei até médio prazo, mas o longo prazo também não é um prazo tão longo, pô, em 10 anos já tá tudo completamente virado de cabeça para baixo com o período de crise climática. Ação direta de inconstitucionalidade contesta a lei conhecida como pacote do veneno. Essa eu gostei. Então, já estamos de novo falando de justiça e legislativo, porque hoje vai ser isso. Bom, vamos começar do começo, porque não sei se todo mundo está familiarizado com o pacote do veneno. A Lei 14.785 de 2023, conhecida como Pacote do Veneno, foi aprovada no ano passado e promulgada no dia 27 de dezembro. De forma geral, o que essa lei fez foi flexibilizar a regulamentação de agrotóxicos. O pacote do veneno altera a legislação anterior, que é a Lei 7.802 de 1989. Na legislação antiga, cabia ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a atribuição conjunta de avaliação a partir de critérios técnicos e científicos para liberação ou veto de registros e fiscalização dos agrotóxicos. Na nova norma, a atribuição tornou-se tarefa exclusiva do MAPA, do Ministério da Agricultura, que é super influenciado pelo agronegócio. Aos demais órgãos cabe apenas a revisão complementar da decisão. Agora pensem, como a Anvisa e o IBAMA podem ser deixados de fora de um processo de liberação de um produto químico que pode ser extremamente prejudicial à saúde e ao meio ambiente? Pois é o que a lei coloca. Agora, se eu quiser abrir uma lanchonete, uma padaria, alguma coisa, a Anvisa vai chegando, Exato. eu acho. É isso aí, mas agora a Anvisa foi... É porque a saúde da população pode estar em risco se tu não fizer bem teu pão. Bom, mas além disso, a nova lei tem uma definição mais vaga do critério para veto a registros de agrotóxicos com maior grau de toxicidade, além de revogar uma série de regras relativas a pagamento de taxas ambientais e dispensa do registro de agrotóxicos para fins de exportação, entre outras medidas. Bom, o projeto de lei que originou o pacote do veneno é de autoria do ex-senador Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso. Vocês conhecem Blairo Maggi, o rei da soja, conhecido como rei da soja. O projeto contou com um intenso lobby do agronegócio e esforço da Frente Parlamentar da Agropecuária. O argumento central do grupo era a necessidade de atualização da lei, porque a legislação então vigente impediria a aprovação de novos registros. Porém, esse argumento não é muito convincente, não é nada convincente, visto que o Brasil teve nos últimos anos uma escala crescente de novas autorizações de agrotóxicos,
Para ter uma ideia, somente no ano de aprovação do pacote do veneno, em 2023, foram 555 novos registros. Em uma palavra, o argumento central é falso. Exato. Mas, voltando à ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação foi protocolada no Supremo Tribunal Federal no dia 14 de agosto pelo PSOL, pela Rede Sustentabilidade, o PT, a Central Única dos Trabalhadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais. A ação argumenta que a lei viola princípios constitucionais norteadores da administração pública como legalidade e eficiência e direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o que diz a nossa Constituição. Também nega direito à saúde, direito dos povos indígenas, a vida digna, direito do consumidor, de crianças, adolescentes, entre outros. Bom, os autores da ação direta de inconstitucionalidade pedem uma medida cautelar para que a lei seja reconhecida como inconstitucional antes do encerramento do julgamento da ação. Ou seja, a lei, se aceitarem a ação, essa lei passaria a ser considerada inconstitucional já antes da ação ser julgada, terminado o processo judicial, né? Então ela passaria a não valer logo de início. O documento protocolado na Justiça diz que a lei vai na direção contrária à tendência mundial de limitação e proibição desse tipo de substância tóxica, aumenta o risco de contaminação ambiental e humana, eleva o perigo de incidência de câncer e outras doenças agudas e crônicas relacionadas à exposição da população brasileira aos agrotóxicos, contamina os ecossistemas dos diferentes biomas brasileiros e põe em risco, sobretudo, o trabalhador rural. E assim, essa lei teve uma forte rejeição ainda quando era projeto de lei. Na época da aprovação do projeto pelo Congresso, a Anvisa destacou em nota que a medida, caso fosse implementada, colocava vidas brasileiras em risco e o IBAMA também classificou o projeto como flagrante retrocesso ambiental. Ao longo da tramitação, a proposta foi repudiada e denunciada por outros órgãos públicos, autoridades nacionais e internacionais, conselhos de direitos e controle social e órgãos do sistema de justiça, como relatorias especiais da ONU, Conselho Nacional de Direitos e Instituto Nacional do Câncer. Bom, para finalizar, cabe um contexto. Desde 2011, o Brasil está no topo do ranking de países que mais usam agrotóxicos. Só em 2022 foram aplicados mais agrotóxicos do que toda a quantia somada de Estados Unidos e China, ao todo 800 mil toneladas, segundo a FAO. E isso é muito importante porque mostra que não é que o Brasil está no topo do ranking porque é um país grande, né? Porque às vezes é isso, às vezes tem rankings em que realmente os países maiores, com maior população, tendem a liderar, mesmo em indicadores negativos, enfim, sejam países ricos, sejam países pobres. Aqui não se trata de nada disso, né? Os Estados Unidos, que é um país muito maior que o Brasil em população e em área, um pouco maior pelo menos, tá atrás no ranking. A China, que é um país muito maior em população, né? Não precisa nem falar, tá atrás no ranking. Então, não se trata da renda, não se trata da população, não se trata da área, trata-se de uma escolha política de usar agrotóxico como se fosse água para irrigar, né? É disso que se trata. Exato. E esses dados são da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E entre 2010 e 2019, o Ministério da Saúde registrou a intoxicação de 56.870 pessoas por agrotóxicos no país. E, gente, esses números são muito, mas muito subnotificados. Segundo a ação protocolada no STF, esse número pode chegar a 2,8 milhões de pessoas intoxicadas por agrotóxicos nesse período, né, de 2010 a 2019. E bom, já que o assunto é agronegócio, eu quero aproveitar aqui, encerrando essa parte, e queria fazer uma indicação de reportagem investigativa cujo título é Agronegócio, Milícia e Golpismo na Amazônia. A Repórter Brasil percorreu 6.000 quilômetros entre o norte do Mato Grosso e o sul do Pará para entender a aliança entre bolsonarismo e a ala violenta do agronegócio na Amazônia. Essa investigação lista produtores rurais ligados a uma série de violações de crimes ambientais, passando pelo envolvimento na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro de 2023, a criação de milícias rurais contra povos tradicionais e trabalhadores sem terra. A pesquisa e a reportagem são do Daniel Camargos e vale a pena conferir no site
da Repórter Brasil, que é o www.reporterbrasil.org.br/ogronegócio. Vale muito a pena. Para terminar o noticiário sobre o Brasil com um pouco mais de esperança, jovens discutem mudanças climáticas em eventos da ONU no Brasil. Neste mês de agosto, acontecem no Brasil as conferências locais da juventude brasileira sobre mudanças climáticas nas cidades de Porto Alegre, Manaus e Maceió. Esses eventos são ligados à ONU e são uma iniciativa do Grupo Oficial de Jovens da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Com o tema Mitigação, Adaptação e Perdas e Danos, o objetivo do evento é engajar a juventude na discussão e na ação sobre as mudanças climáticas. Durante essas conferências, é elaborado um documento para ser enviado diretamente à Conferência da Juventude, a COI-19, e à Conferência das Partes, a COP29, eventos de discussão internacionais sobre mudanças climáticas que vão ocorrer no Azerbaijão neste ano. E para seguir nessa toada de esperança, hoje nós voltamos com o quadro Eco-Ansiolítico, apresentado pela nossa especialíssima Vivi Noda, que esteve na Amazônia e vai nos contar um pouquinho mais sobre essa jornada por lá. Olá, aqui é a Vivi Noda e esse é mais um quadro Eco-Ansiolítico. E hoje eu vim contar para vocês de uma ação maravilhosa que aconteceu lá no norte do Amapá, no município de Oiapoque, que foi a inauguração de 2 lojas online de artesanato indígena. Então, para a gente pegar o contexto desde o começo, é o seguinte: a crise climática tem afetado as chuvas, as secas, a nossa vida, a água. Então, com essas alterações de clima, está ficando muito mais difícil plantar comida. Isso é uma grande questão para o Brasil e para o mundo inteiro. Quanto mais a gente vive essas incertezas de quando vem a chuva ou de quando vai vir a seca, a gente não consegue mais produzir como antes. Então, a gente desequilibra a fauna e a flora. Dentro desse cenário, a região do Oiapoque, lá no extremo norte do Amapá, é uma região que tem várias aldeias indígenas. É uma das regiões com mais concentração de indígenas do país. E ali, a principal fonte de alimento é a mandioca. É a partir da mandioca que eles fazem o cachixi, que faz parte dos rituais, que fazem a goma, a tapioca, a farinha de mandioca. Então, tem muitos produtos que surgem da mandioca. Inclusive, o plantio da mandioca é feito de forma comunitária, faz parte de gerações e gerações das comunidades ali. Então, a mandioca naquela região não é só um alimento, é a base alimentar, é a cultura alimentar, é o que conecta todos eles, é o que faz eles se identificarem com aquela terra. Então, é muito importante. Agora, aquela região de Oiapoque, agora não só em Oiapoque, mas em outras cidades no norte do Amapá, estão sofrendo com uma palavra que eu não gosto de usar, mas vamos usar aqui no contexto, de praga. Então, o que antes eles produziam de mandioca, hoje eles não conseguem produzir nem metade por conta de uma praga que ainda não há estudo suficiente para dizer o que é de fato. Mas o que aconteceu é que, com a falta de mandioca e alimento, as comunidades indígenas começaram a ter dificuldades de se alimentar, dificuldade de renda, porque essa mandioca, essa farinha de mandioca, era vendida para outros lugares e, assim, eles conseguiam complementar, né, a sua alimentação ou a sua saúde, o que eles precisam ali. Então, comunidades indígenas precisam, sim, de geração de renda por vários motivos. Então, com a falta de renda da agricultura, as mulheres indígenas decidiram que elas queriam se unir para criar um empreendimento coletivo de artesanatos. E aí que entra a história bonita. Porque, com a dificuldade em diferentes aldeias, as mulheres decidiram que elas podem usar desse conhecimento ancestral que elas aprenderam com suas mães, que aprenderam com suas mães, a usarem sementes dali mesmo para produzir os seus artesanatos de colar, brinco, pulseira, bolsa, muitos objetos que são usados desde seus antepassados para produzir, se conectar com a juventude, se conectar com outras mulheres e transformar esse conhecimento em cultura e em renda para aquela comunidade. Então, nós fomos um grupo de 8 pessoas, mulheres, indo pela organização da Eco-Universidade, que é uma empresa que desenvolve jornadas de aprendizagem tanto para comunidades quanto para empresas que querem agregar e trabalhar
com propósito, com regeneração. Então a gente chegou lá, as duas aldeias do povo Caripuna e do povo Galibi-Maruorno juntavam 300 mulheres indígenas e essas mulheres juntas conseguiram passar conhecimento umas para as outras sobre como usar as sementes, como furar as sementes, como achar as sementes na mata, falar sobre a valorização desse conhecimento dos símbolos, dos grafismos, e a partir de uma jornada de mentoria de negócios e estrutura, a gente conseguiu, de fato, lançar 2 lojas de artesanato, e que a gente vai colocar o nome delas aqui na descrição, para que vocês possam conhecer e comprar direto das comunidades indígenas. Então, esse é um caminho para a gente valorizar a biodiversidade, para a gente incentivar a bioeconomia e acreditar que sim, a floresta pode ficar em pé e que sim, as pessoas podem morar dentro das florestas e que as comunidades indígenas ensinam muito pra gente sobre como ser exemplo de geração de renda, de comunidade, de como viver sem desmatar. Bom, agora vamos falar de mundo. Google planeja instalar data center com impacto ambiental ainda desconhecido em zona livre de impostos no Uruguai. Bom, as autoridades ambientais do Uruguai recentemente aprovaram a instalação de um data center do Google num parque científico perto da capital, Montevidéu. O problema é que, como a gente já falou aqui algumas vezes, esses data centers precisam de muita água e de muita energia, porque eles precisam rodar sempre com um sistema de resfriamento funcionando. No caso desse data center do Google, inicialmente a proposta da empresa era usar água mesmo para resfriar a infraestrutura, mas, considerando que o Uruguai é um país que vem sofrendo com secas severas nas últimas décadas e que recentemente a própria capital, Montevidéu, chegou a ficar desabastecida, as organizações ambientais protestaram fortemente contra essa ideia. Então a empresa mudou o método de resfriamento proposto para o uso de ar-condicionado mesmo, que parece ser uma opção mais sustentável, já que a matriz elétrica do Uruguai é 90% renovável atualmente. Porém, os especialistas argumentam que essa é uma opção igualmente danosa para o meio ambiente e que vai colocar uma pressão demasiadamente grande na rede elétrica do país, forçando ele a depender mais de combustíveis fósseis, que é para onde o país corre, né, quando a demanda elétrica está muito alta. Segundo a Maria Selva Ortiz, da organização Amigos da Terra do Uruguai, esse data center demandaria a mesma quantidade de energia que mais de 200 mil casas uruguaias, o que é muita coisa quando a gente para pensar que o Uruguai é um país com uma população um pouco maior de 3 milhões de pessoas. Então, imagina, é tipo 1/15. E ela também diz que as organizações ambientais não foram avisadas da aprovação do projeto por parte do governo e, com isso, acabou expirando o prazo de 30 dias para elas entrarem com apelos legais. E elas já demandaram estudos sobre os impactos ambientais do projeto, mas eles ainda não foram finalizados e entregues. O que se sabe atualmente é que esse projeto pode fazer as emissões do Uruguai subirem em aproximadamente 2,7%, e ele vai ser instalado numa zona tax-free livre de impostos, ou seja, a empresa não vai nem pagar impostos que poderiam compensar daí um pouquinho dos danos ambientais que o projeto pode vir a causar, né? Eu tenho uma dúvida, o que o Uruguai ganha com esse data center? A mesma coisa que sempre se ganha com esse tipo de incentivo fiscal. A atividade econômica associada, a contratação de fornecedores, a contratação de mão de obra. É sempre isso, né? Pois é isso, né? Um data center precisa de quanta mão de obra, né? Se for pensar... O que eu acho também, pelo que eu assim pude perceber da notícia, é que, como eu falei ali no começo, esse data center vai ser instalado num parque científico. Então eu acho que o objetivo deles também é conseguir ter, tipo assim, um grande nome, um carro-chefe dentro desse parque científico em Montevidéu, sabe? Porque aí, imagina, eles têm uma sede, de alguma forma, do Google, né? Tipo... Montevidéu tá mirando no Vale do Silício e vai acertar no Azerbaijão lá também, nesse leste europeu, aí tem um monte de data center, né? Mas eu acho que é um pouco isso, sabe? A ideia de ter um carro-chefe, uma grande empresa, um grande nome nesse parque científico. Faz sentido. Estudo aponta que 47 mil pessoas morreram de calor em 2023 na Europa. Um estudo que a gente vai deixar linkado aqui e que foi publicado recentemente na revista Nature Medicine
apontou que no ano passado, aproximadamente 47.690 pessoas morreram devido ao calor extremo na Europa. É bastante gente. O estudo analisou o período de 2014 e 2023 e durante esses 10 anos o número de mortes só foi maior em 2022, quando quase 60 mil pessoas morreram devido ao calor extremo também na Europa. Segundo o estudo, as mortes relacionadas ao calor aumentaram 95% nas últimas 2 décadas na Europa, nas regiões monitoradas, né? E se não fosse pelas adaptações da modernidade ao calor, o número de mortes poderia ser 80% maior. Então, por exemplo, se não fosse, enfim, infraestrutura com ar-condicionado, né? O número de mortes poderia ser 80% maior, o que é muita coisa, né? Porque é praticamente o dobro. E, bom, dessas 47.690 mortes, 47.312, ou seja, praticamente todas, aconteceram entre maio e outubro de 2023, que é o período do verão estendido na Europa, né? E sendo que a maioria delas aconteceram nos países do sul, como a Grécia, a Bulgária, a Itália, a Espanha, Portugal e o Chipre, que é uma região que, né, a gente vem repercutindo aqui, que sofre muito com as ondas de calor intensas, com as secas e com os incêndios. E esse ano os números não devem ser muito diferentes, tá? Já que o calor extremo voltou com tudo no verão para essa região. Se estima, inclusive, que uma onda de calor que afetou os países do Mediterrâneo agora em julho tenha sido intensificada em 2,5 graus até 3,3 graus pelo impacto dos combustíveis fósseis na atmosfera. Ou seja, o aumento significativo que tem se observado dessas mortes está totalmente conectado com as mudanças climáticas causadas pelo homem, né? E claro, o estudo também apontou que as mulheres e as pessoas de idade foram as mais afetadas por essas mortes devido ao calor extremo, como sempre são, né? Sempre são os grupos mais vulneráveis, mais afetados, por, enfim, praticamente todos os impactos das mudanças climáticas. Esse número de 80% teria 80% mais de mortes caso não houvesse ar-condicionado ou medidas que a modernidade nos proporciona de alguma forma. Me surpreendeu muito, 80% é muita coisa. O que eu acho também é que a gente tem que parar para pensar que são... Porque, assim, é pensando no contexto da vida hoje em dia. Eu não sei, né, mas me parece um pouco que é isso, assim. Porque é muito difícil tu fazer uma relação pensando no contexto da vida antigamente, com muito mais arborização, e aí essa onda de calor, né? Eu acho que talvez seja mais pensando no contexto da vida hoje em dia, onde as cidades chegam a uma temperatura X devido à falta de, enfim, de árvores e sombra e tal. E aí, nesse contexto, sem as modernidades que a gente tem, aí eu acho que é isso, porque, né, enfim, tu vai pensar, tipo, comparar colocar ar-condicionado num bosque, talvez não tenha tanta necessidade mesmo com um calor maior na rua, né, digamos. A modernidade nos deu vantagens que ela mesma nos tirou. Finalizando, agora vamos falar um pouco mais de Olimpíadas. Bom, gente, primeiro uma notícia legal que a gente tinha selecionado para falar na quinzena passada, mas a gente acabou deixando de fora para o episódio não ficar muito longo. No dia 10 de julho de 2024, antes das Olimpíadas começarem, foi publicada uma carta aberta com o título Seja um Campeão do Reuso. E o texto começa assim, abre aspas, carta aberta dos atletas para líderes de grandes negócios e principais patrocinadores esportivos no setor de bebidas. O mundo precisa de mais embalagens reutilizáveis e menos embalagens de uso único que poluem o nosso planeta. A carta menciona especificamente os CEOs da Coca-Cola e da PepsiCo e foi assinada por 11 organizações esportistas e 102 atletas de elite que juntos representam 43 esportes e 30 países presentes nas Olimpíadas de Paris. E eu também quis trazer isso aqui porque no último episódio eu reclamei que eu achava que os atletas tinham que se posicionar mais em relação à pauta ambiental. Então, para ser justa, também é importante a gente falar, né, do que está sendo feito por eles. Agora, se alguém dessas companhias deu a mínima bola para essa carta, se ela teve algum efeito, daí eu realmente acho muito difícil. Mas é importante, né, a gente mencionar aqui que eles aproveitaram esse momento das Olimpíadas, quando os atletas têm um pouco mais de destaque para conseguir se juntar a esse movimento. E bom, já que a gente está falando do compromisso das grandes patrocinadoras dos eventos esportivos com o combate à poluição plástica, vamos falar sobre o que se observou nas Olimpíadas? Porque na quinzena passada a gente falou sobre o que eram as metas
que tinham sido estabelecidas pela organização, e a parte da redução do uso de embalagens descartáveis e principalmente a coleta e o envio para reciclagem dessas embalagens era de responsabilidade da patrocinadora, a Coca-Cola. Pois bem, uma matéria publicada no site Packaging Insights, encontrada pela nossa queridíssima Veridiana, e essa matéria tem como fonte a Bénédicte Calat, que é representante do movimento Zero Lixo na França, diz que a realidade não poderia ser mais diferente do que foi prometido, surpreendendo um total de 0 pessoas. Agora prestem atenção, sério. Em muitos estandes da Coca-Cola, os funcionários foram vistos enchendo os copos reutilizáveis com bebidas de garrafas plásticas descartáveis, ou seja, chega a ser ainda pior, né? Porque eles empurram as pessoas para comprarem o copo reutilizável, para depois eles encherem esse copo com uma bebida de uma garrafa descartável. Então era mais fácil simplesmente vender a garrafa. Segundo a matéria, com isso, o Comitê Olímpico Internacional e a Coca-Cola podem argumentar que essas garrafas descartáveis não foram entregues diretamente para os consumidores, mas a verdade é que isso não muda absolutamente nada em termos de geração de resíduos, né? Já em termos éticos, a gente não pode dizer que não muda nada. Segundo o jornal Le Monde, 13 milhões de copos reutilizáveis foram produzidos para as Olimpíadas. Mas a matéria argumenta, o óbvio, que se esses copos não estão, de fato, substituindo as garrafas descartáveis, é só mais plástico sendo produzido e, eventualmente, virando lixo. O copo reutilizável é a nova ecobag. Outro problema que foi identificado foi que a Coca-Cola não equipou o estádio Stade de France, onde foi o encerramento dos jogos, por exemplo, com as fontes de bebidas que eles tinham se comprometido, né, para que as bebidas pudessem ser vendidas sem o uso de garrafas descartáveis. A empresa argumentou que foi por questões logísticas, mas a matéria argumenta que teria sido por uma questão de lucratividade, já que o espaço não recebe tantos eventos ao longo do ano, a ponto de justificar o investimento. E por último, os próprios copos reutilizáveis também foram um problema, como sempre tendem a ser em grandes eventos. A ideia era que eles fossem devolvidos depois do uso, mas os espaços para devolução sempre tinham grandes filas, o que incentiva as pessoas a ficarem com os copos mesmo como um souvenir. E a gente, que já viveu a Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil, sabe muito bem como é isso, né? Na hora a gente está empolgado para guardar o copo como um souvenir, mas menos de um ano depois ele já passou a ser só mais um cacareco dentro de casa. E é um cacareco de plástico ainda por cima, que é um material que não envelhece muito bem. Bom, e por último, essa matéria termina dizendo que nem tudo está perdido e que a gente pode ter esperanças com os Jogos de 2028 em Los Angeles, já que a Califórnia é bem avançada na sua legislação ambiental. Nesse contexto, a gente precisa falar, foi só terminarem os Jogos de Paris que começaram a sair manchetes como Los Angeles querem fazer os jogos mais sustentáveis da história. Eu tô sentindo que isso vai ser uma tendência. Agora, cada vez que terminar uma Olimpíada, a próxima vai falar que quer fazer a Olimpíada mais sustentável da história, enquanto a gente não implodir o mundo e sustentabilidade continuar sendo um pouco relevante. Mas enfim, gente, parece um pouco piada, né, assim, essa manchete de novo. Nunca pode ser só um bom compromisso com o meio ambiente. Sempre tem que ser o evento mais sustentável da história, o show mais sustentável da história. As Olimpíadas, mas enfim. E no caso de Los Angeles, vai ser interessante de observar. Por quê? Diferente de Paris, que já é uma cidade bem avançada em termos de mobilidade, Los Angeles é completamente voltada para a cultura do carro. Mas, para reduzir as emissões do evento, eles precisam fazer como Paris e tornar os espaços acessíveis para o meio de transportes mais ecológicos, né? Por hora, a cidade prometeu fazer os Jogos de 2028, abre aspas, livres de carro, tá? Fecha aspas. Avisa lá na indústria automobilística. Avisa lá no Donald Trump. Liga lá pro Donald Trump para dizer isso. E segundo o New York Times, a cidade se comprometeu a expandir suas linhas de metrô, aumentar a frota de ônibus e criar corredores dedicados ao transporte coletivo, tudo para acomodar os atletas, as comissões técnicas e o público esperado para o evento. Considerando que a região metropolitana de Los Angeles abrange mais de 10 mil quilômetros quadrados, esse é um enorme desafio. E aí é aquilo que a gente falou no último episódio, né? Se isso for bem feito, pode ser um enorme legado olímpico para a cidade, que é justamente um dos objetivos das cidades ao receberem os grandes eventos. Então, vamos ver como é que vai ser em 2028, né? Como é que vai estar lá, até lá.
se eles vão ter conseguido fazer essas mudanças todas, ou se vai acontecer, como a gente vem falando nos últimos episódios, de eles entrarem na linha da indústria automobilística que está se afastando cada vez mais dos seus compromissos ambientais, né? Então, vamos ver. Bom, e para fechar, a gente teve que trazer de volta o nosso quadro do Mico da Quinzena, porque a gente precisa falar sobre a entrevista do Elon Musk com o Trump, que foi feita pelo X recentemente. E assim, gente, eles falaram cada absurdo que é simplesmente um show de horrores e chega a dar calafrio só de pensar que esses caras podem, de fato, comandar os Estados Unidos pelos próximos 4 anos, né? Então, assim, eu coloquei aqui nessa coisa do mico, mas é assunto sério mesmo. Para vocês terem noção do nível, um especialista climático disse que essa foi, abre aspas, a conversa climática mais burra de todos os tempos, fecha aspas. E olha que, assim, antigamente já houveram conversas que foram complicadas, né? Mas vamos lá. O Trump falou coisas como que o aumento do nível do mar pode aumentar o número de propriedades de frente para o mar. Então, né, positivo. Desculpa, gente, eu vou ter que fechar meu microfone para vocês conseguirem falar isso, porque eu não vi essa entrevista, essa conversa. Então, eu não estou preparada. Aí ele também falou que não existe necessidade urgente de cortar as emissões de carbono e que a gente ainda tem pelo menos uns 100 anos de exploração de combustíveis fósseis, que é uma desgraça que o Biden não abriu espaço em regiões remotas do Alasca para a exploração de petróleo. E já a pérola do Musk foi dizer que, abre aspas, a gente não precisa vilanizar as empresas de combustíveis fósseis, fecha aspas, e que o grande problema de deixar que o carbono se acumule no ar é que eventualmente vai ficar difícil de respirar e que as pessoas vão sofrer com náuseas e dores de cabeça, que é suave, né, assim, tranquilo. E isso que ele falou, na verdade, nem faz muito sentido, porque isso, né, de assim, as pessoas sofrerem em larga escala com dificuldade de respirar, náuseas, dor de cabeça, aconteceria numa concentração de CO2 na atmosfera de aproximadamente 1000 partes por milhão, o que é mais do dobro que a concentração atual, que já tem gerado eventos climáticos muito sérios. Então imagina, em 1000 partes por milhão, isso, assim, definitivamente não vai ser o nosso único problema. Provavelmente a gente vai estar lidando com situações muito mais dramáticas ainda no nosso cotidiano, né? Então, realmente é um argumento... Não vai dar tempo de a gente chegar a 1000 partes por milhão. Então, assim, realmente é um argumento que não faz sentido. E é muito importante, eu acho, mencionar como o Musk, que é um cara que faz muito dinheiro com supostas soluções sustentáveis, né, faz muito dinheiro com carro elétrico, faz muito dinheiro com crédito de carbono. Com a legislação na Califórnia, ele consegue vender muito crédito de carbono de várias fábricas. E faz muito dinheiro com painel solar. Ao mesmo tempo, tá aí, né, defendendo a indústria de combustível fóssil, sendo assessor do Trump, defendendo toda essa pauta negacionista. Então, é importante a gente lembrar como nem sempre quem tá por trás dessas soluções tá realmente querendo apresentar uma solução. Na verdade, só tá aí porque existe um mercado em potencial, mas não tá preocupado em, de fato, oferecer uma solução, né? Porque se tivesse, não tava falando essas coisas. Pelo menos é assim que eu entendo. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem ele com os amigos de vocês ou nas suas redes sociais, porque nada nos ajuda mais que o famoso boca a boca, mesmo na versão online. E marquem o @ Nosso Futuro em Comum pra gente poder ver que vocês estão nos assistindo. Quer dizer, ouvindo. Bom, se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @MarinaGodward no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima quinzena.